Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, estamos mais uma vez aqui para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o objetivo de estudarmos mais um capítulo da nossa lição, tá? E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Título da lição: um chamado à adoração e um alerta. Escola Bíblica Dominical, lição de número 9, dia 31 de maio de 2020. Pegue sua Bíblia, pegue sua revista e vamos lá aprender mais de nosso Senhor. Amém? Texto áureo, Salmo 95, verso 6. Acompanha comigo a leitura. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, como lemos, vinde, um verbo, vinde, adoremos, prostremo-nos, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos-nos. São verbos que conclamam para que nós venhamos à presença do Senhor. Lembrando que não é ir, mas vir. Quando Jesus ele diz, ele declara, todo aquele que vem ao Pai, todo aquele que vem a mim, vem ao Pai. Todo aquele que vem até Jesus, está indo até o Pai. Então o Salmo ele fala, vinde, vinde e adoremos, Ele conclama a nós adorarmos ao Senhor, a nós nos prostrarmos ao Senhor, a nós nos ajoelharmos ao Senhor para o buscar, para o venerar, para o adorar, porque Ele merece a nossa adoração, Ele merece todo o nosso louvor, simplesmente porque Ele é Deus. Vamos para a nossa verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Meus irmãos, adorar o Senhor não é bagunça. Adorar o Senhor envolve, sim, alegria, envolve cântico, envolve gozo, porém, é tudo com decência e ordem, é tudo com obediência, é tudo de maneira correta, de uma maneira pura, de uma maneira santa de se fazer. Não é de qualquer jeito, não é com gritaria, com desrespeito, mas com pureza de coração, com singeleza de alma, Assim nós entramos na presença do Senhor e o adoramos, com cânticos, com louvores, Porém, se a nossa vida não estiver pautada na obediência a Deus, essa adoração torna-se vã. Vamos para os objetivos da lição. Mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração, entender que é a adoração verdadeira, alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Esses objetivos nós estaremos concluindo-os no decorrer da lição. Amém, meus irmãos? Em seguida, os textos de referência da lição, no Salmo 95. Temos o verso 1, Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, a rocha da salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande, Rei grande, acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto.
Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Nos textos de referência, nós observamos o salmista convidando-nos para adorarmos ao Senhor, para cantar louvores ao Senhor, mas, sobretudo, a adorarmos ao Senhor com reverência, com obediência, não endurecendo o nosso coração quando Deus está falando para nos consertarmos a respeito de algum pecado, a respeito de alguma transgressão. Nós temos que estar com o nosso coração sensível à voz de Deus e nos render a Ele, adorando a Ele, nos ajoelhando, chorando, sem se envergonhar de expressar o nosso amor para com Deus. Vamos para o nosso motivo de oração. Oremos por todos que estão se conectando à internet para adorar a Deus. Meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que nos últimos dias viveríamos tempos trabalhosos. Então, hoje, devido a tanta informação que nós temos, tantas distrações, é necessário que oremos por nós, que na conjuntura atual buscamos na internet uma palavra de fé, uma palavra para nos alimentarmos espiritualmente. Então, junte-se comigo neste propósito de oração para que possamos atingir o objetivo de adorar e entrar na presença do Senhor. Querido e eterno Pai, quero neste momento te apresentar cada ser humano, Pai, que está buscando te adorar, Pai, por meio das mídias sociais, por meio da internet, deste imensa rede de computadores, Pai, onde muitas pessoas estão anunciando a Tua palavra. Que a Tua palavra chegue ao coração, Pai, dos incrédulos, Senhor, e que se convertam. Abençoa, Pai, cada um dos irmãos, das irmãs que estão te buscando, Pai, em meio a tantas informações e desinformações nessa rede de computadores. Eles estão, Pai, buscando a te adorar, buscando a conhecer mais da Tua palavra, a buscar documentários para se encher do conhecimento e da graça do Senhor, Pai. Nos abençoa esta lição. Em Cristo Jesus é o que te oramos. Amém. Assim está o esboço da lição, né? Teremos uma introdução, depois trabalharemos 3 temas: um convite à adoração, entendendo o que é adoração, é preciso estar atento à palavra de Deus e, por fim, uma conclusão. Na introdução, começamos trazendo à memória os poderosos feitos do Senhor. O quanto é importante, meus queridos e amados irmãos e irmãs, nós buscarmos em nosso coração fortalecer a nossa memória com vistas ao que o Senhor tem feito ao nosso favor, segundo o beneplácito de sua vontade, o quanto Ele nos tem honrado, nos tem dado saúde, nos tem livrado da morte, livrando-nos de ter toda a tentação. O Senhor tem nos guardado e nos protegido, e grandes obras Ele tem feito em nossas vidas. E nós precisamos reconhecer isso. Nós não devemos esquecer nenhum dos benefícios que o Senhor fez para conosco, sempre memorizando, sempre cantando, sempre adorando ao Senhor e lembrando de tudo isso, porque o Senhor, Ele libertou um povo que estava no Egito, que estava numa terra de escravidão, estava sofrendo lá, passou mais de 400 anos aprisionado, debaixo do jugo egípcio,
com trabalhos pesados e forçados, aquele povo sobreviveu todo aquele período. E o Senhor os guardou, o Senhor os libertou através do seu servo Moisés, levando-os ao deserto, onde eles entrariam numa escola de 40 anos, onde nesta escola chamada deserto, eles estariam aprendendo a adorar ao nosso Deus. Então, após a introdução, vamos para o tópico 1, um convite à adoração. Né? O Salmo, ele começa já com este convite, né? Chamando, né? Vinde, né? E cantemos ao Senhor, né? Uma observação, não ao homem. Sim, meus irmãos e irmãs, o autor ele fez questão de dizer que essa adoração é exclusiva a Deus, não ao homem. Daí ele mostra algumas músicas, né, que fazem uma exaltação aos seres humanos, e estas músicas elas não são bíblicas, né? É importante que nós, como homens e mulheres de Deus, nos atentemos mesmo com relação a todas essas músicas, todos estes louvores, e entendamos, né, se é da vontade de Deus, se é uma letra, se é uma música, né, direcionada pelo Espírito Santo, né? Quem é esse levita, quem é esse cantor? Ele tem uma vida que reflete a imagem de Deus, ou a sua vida é uma vida bagunçada, né? Como muitas pessoas, né, que estão aí na música fazendo sucesso, né, têm uma vida bagunçada, né? Elas não conhecem o poder de Deus, estão aí de qualquer maneira se portando, né, até fazendo uso de drogas, de coisas que não é do feitio, não é dos santos. Então, que nós possamos ter essa compreensão, né, que a adoração ela é ao Senhor. Vinde, né? Ele conclama ao salmista: vamos adorar a Deus, vamos louvá-lo, vamos engrandecer ao seu nome, porque ele criou o céu, a terra, porque ele nos criou. Então ele é digno de nossa adoração simplesmente porque ele é Deus. Não vamos cair no vício que muitos caem de adorar o Senhor por barganha, por troca, né? Às vezes a pessoa entra na igreja e recebe uma bênção, e recebe um carro, e recebe uma casa, aí está adorando, aí se perder a casa, deixa de ir à igreja, se perder o carro, deixa de ir à igreja, né? Nós temos que estar certos e fundamentados que a nossa adoração a Deus, ela não consiste na satisfação de nossos desejos materiais, né? Nós adoramos a Deus independente da nossa situação material, como Jó, né, que perdeu tudo e teve a ousadia de declarar, né, nu vim ao mundo e nu retornarei, né? O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, e ele não pecou com a sua boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Vamos para o tópico 1.2. Ele está acima de todos os deuses. Aí tem aí um detalhe. Guardai-vos dos ídolos. Detalhe importante, né, meus irmãos? Esse texto ele se torna até um pouco antiquado para os nossos dias, porque naquela época de Israel, na época que o salmista ele escreveu este salmo, as nações vizinhas elas adoravam
há vários deuses. Naquela época, as pessoas adoravam seres parecidos com animais, parecido com pessoas. As pessoas adoravam seres, né, metade animal, metade homem, né, e existiam diversas crenças em vários tipos de deuses, né? E o salmista ele diz que o Deus de Israel, né, esse Deus é um Deus soberano, né, não é o Deus que está acima de todos os deuses, né? Só que hoje em dia não é o nosso caso, né? O nosso caso está mais simplesmente na resistência, né, de muitos cristãos, né, que não querem reconhecer, né, a autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitos hoje em dia, né, eles estão dizendo que Deus não existe, né, para se afastarem das obrigações cristãs, né, nas obrigações, para não ter, né, na sua vida aquela obrigação de amar o próximo, né, não ter aquela obrigação de carregar o nome de Cristo, né, meus irmãos? Porque nós que carregamos o nome de Cristo, os ímpios, as pessoas que não são de Deus, olha aí, é crente, olha, é cristão, olha o que ele está fazendo, as pessoas estão nos observando. Então, muitas pessoas conhecem o Evangelho, conhecem a palavra de Deus, mas querem estar aquém da responsabilidade. Elas não querem assumir a responsabilidade, né? Se der para eu fazer, eu faço. Se não der, eu não faço. Não tenho obrigação, porque eu não carrego a bandeira do cristianismo, né? E tentam se afastar, né, da obrigação, né? Segundo elas podem pecar, elas podem fazer isso e aquilo. Então, a nossa situação hoje é essa. E nós temos que anunciar o Evangelho para essas pessoas e mostrar para elas que não é só adorar, não é só chegar cantando bonito, não é só chegar falando bonito ou pregando bonito, não. É necessário uma vida de postura, uma vida posturada, uma vida alicerçada na rocha que é Cristo, uma vida firme nos propósitos e nas promessas do Senhor Jesus. E no tópico 1.3, né? Nas suas mãos estão as profundezas da terra, né? Uma observação. Ele é o dono da terra. Então nós sabemos que o nosso Deus, ele é o dono da terra, né? Ele é o dono de tudo que existe, né? Do sol, ele que fez o sol, ele que fez as estrelas, né? E o Salmo, ele revela essa grandeza, né, de Deus, né? Mostrando que ele é o dono de todas as coisas, né? E muitos irmãos se perguntam, né, se o Senhor é dono de todas as coisas, se ele de fato é o dono do ouro e da prata, por que eu estou passando necessidade? Por que eu estou pobre? Eu deveria ser rico, né? Cuidado, meus irmãos e irmãs, com esses tipos de argumentos, né? Porque tem um sábio, né, no livro de Salomão, que ele, em uma oração, ele diz: Senhor, não me dê demais para que acaso eu venha esquecer que o Senhor existe, né? E também não me dê de menos para que eu não venha a roubar, né? Então, ninguém se garante, né? Quem nos garante é Jesus Cristo. Ele sabe, né, do que nós somos capazes. Ele sabe até aonde nós podemos ser abençoados, né? Então, a minha oração, né, a Deus é que o Senhor ele me conduza, que ele me dirija, né, de acordo com a sua vontade, né? Mesmo que esse caminho seja um caminho de sofrimento, mesmo seja um caminho de dor, né? Mesmo que o caminho seja estreito e a porta, né, difícil de abrir, mais estreita ainda, né? Mas, Senhor,
me conduza por esse caminho, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu não penso como o Senhor pensa, porque eu vejo como os homens veem. Já o Senhor, ele vê o todo, ele vê por dentro e por fora, ele vê o nosso coração. Então, meus irmãos e irmãs, agora estamos no tópico 2, entendendo o que é adoração, né? O tópico 1, né, do tópico 2, 2.1, revela o conceito, né, de adoração, né, e traz um detalhe, né, a adoração doméstica, né, que foi a primeira adoração, começando com Abraão, Isaac e Jacó, aquela família, né, e a adoração tornou-se pública também, né, com o templo. Primeiramente, meus irmãos e irmãs, é necessário nós lembrarmos que a adoração ela começa com o reconhecimento de que Deus é o nosso refúgio, de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele é o nosso Salvador, né? E nós começamos a nos prostrar perante a Ele, nós começamos a amá-lo, a respeitá-lo, a reverenciá-lo e a lembrar dele em tudo o que nós formos fazer. Então, isto é um princípio de adoração. E essa adoração começou lá com Abraão, né? Com Abrão ainda, porque este nome Abraão foi Deus que deu, né, para Abrão. Ele mudou o seu nome, né? Quando seu pai, né, ele falece, né, numa viagem que eles estavam fazendo, né, ele em uma cidade, né, seu pai, Tera, ele acaba falecendo, né? Abraão fica triste, obviamente, né, e estava com a sua meia-irmã, que também era esposa Sarai, porém, em meio a este luto, Deus chama Abraão. Abraão, né, saia da tua terra, do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. E Abraão seguiu a voz deste Deus Todo-Poderoso. E este Deus começou a suprir as necessidades de Abraão. E onde Abraão chegava, ele fazia um templo, fazia um altar, né, de adoração. Então começou com a família de Abraão, né? Depois passou para Isaac, que passou para Jacó, até chegar na adoração pública, né, com a instituição, né, do templo, ali já com a libertação do povo, né, no deserto. Deus dá instruções a Moisés, né, porque eles já viviam em comunidade, eram muitas pessoas, e eles, desde o início, na verdade, essa adoração já existia, né, porque nós fomos feitos para adorar a Deus, né, tendo em vista que tanto Caim como Abel, eles ofereceram a Deus um sacrifício, né? Caim, os frutos ali da terra, e Abel, né, um cordeiro, né, um novilho para o Senhor. Então essa adoração, ela já existia porque ela está intrínseca a nós seres humanos. Se a gente for estudar a história, nós entendemos que todos os povos tinham a necessidade de adoração, né? Alguns adoravam o sol, outros adoravam a lua, outros adoravam rios, né? Animais, né? Todos tinham essa necessidade de adoração, né? Porém, eles adoravam estas coisas porque ainda não conheciam Cristo Jesus, ainda não conheciam o poder de Deus, né? Porque depois de conhecerem, veio o conhecimento da verdade, a verdade a eles foi revelada, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Glórias a Deus por isso. Então, meus irmãos e irmãs, aí o tópico 2.2, entendendo o que é adoração, né? A forma de adoração, né?
O Pai procura os verdadeiros adoradores. Então, meus irmãos e irmãs, esse tópico 2.2, falando sobre a forma de adoração, né? Na minha opinião, é o mais importante de todos, né? Porque mostra, né? Lembra aquele período em que Jesus estava, né, entre nós fisicamente e teve sede ali na Samaria, né? Sentado perto do poço onde a mulher samaritana veio pegar água. Ele deixou algo de profundo impacto e significado para nós. Ele deixou claro, né? Explicando à mulher que os ancestrais dela adoravam ali no monte, nos montes, né? E os judeus adoravam de forma correta no templo, né? Porém, tinha chegado a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois estes são os adoradores que o Pai procura, os que o adoram em espírito e em verdade. Então não é mais o local onde você está. Por isso não fique desanimado, não fique triste se você ainda não voltou, né, às atividades no templo da igreja. Porém, anime-se, porque independente de onde você esteja, você pode adorar o Senhor. Paulo e Silas estavam na prisão e estavam adorando ao Senhor, estavam ganhando almas para o Senhor, estavam louvando ao Senhor. Então não fique triste, mas entenda, né, que a adoração ela não está condicionada ao lugar, mas sim ao nosso espírito, né, de adorador. Seja um adorador, seja uma adoradora, adore o Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário ali, ele esteve ali e ele se entregou por nós. O véu do templo, né, que separava o local santo do local santíssimo, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano no dia do perdão. Ele foi rasgado de alto a baixo. Olha o sentido, né? De alto a baixo, significando que Deus estava entrando em comunhão com os homens. É o Deus conosco, o Jesus Cristo profetizado por Isaías, o Deus Emanuel, o Deus que estaria conosco. Religião significa religar-se, ligação do homem para com Deus. Porém, Deus fez o contrário. Agora ele estava vindo em direção a nós, para que nós aprendêssemos o que é adoração. Por isso, a cruz, né, mostrando a nossa ligação, né, do homem para com Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o horizontal, né, mostrando o amor entre os irmãos, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus vem dizendo, amarás o teu próximo como eu vos amei, mostrando o cristão verdadeiro, o homem de Deus, a mulher de Deus que está cheio de Jesus no coração, meus irmãos. O tópico 2.3 aí, atitudes para uma verdadeira adoração, né? Ter o costume de orar, meditar na palavra, né? Muito importantes. Sem dúvida, né? Nós precisamos orar, nós precisamos meditar na palavra do Senhor, como diz o Salmo de número 1, bem-aventurado, né, que significa completamente satisfeito, é o varão, né, é a varoa que lê a palavra do Senhor, que medita na palavra de dia e de noite, né? Ele, lógico que fala que não anda segundo o conselho dos maus, dos ímpios, né? Nem na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? O seu prazer está na meditação, está na oração, está em buscar, né, a face do Senhor. Vamos lembrar que Pedro e João, na hora, né, 3 horas da tarde, estavam indo em direção ao templo para orar, né? E no momento eles viram aquele paralítico pedindo esmola,
Pedro toma a palavra, diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem, o milagre aconteceu, aquele homem levantou e salteou e começou a adorar a Deus, começou a louvar o Senhor, e todos viram, né, o milagre do Senhor naquele momento. E que nós possamos estar com esse mesmo espírito de adoração. Estamos chegando ao último tópico, né? Tópico 3. É preciso estar atento à palavra de Deus, né? Onde no 3.1, né, ressalta ouvir a voz de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é necessário lermos a palavra e meditarmos nela. É necessário estar atento à voz de Deus, estar sensível à voz do Espírito Santo, né? Estamos no culto, nos cultos, né, na igreja ou nos cultos, ouvindo e aprendendo a palavra, não só como espectadores, né, mas como adoradores, né? Analisando cada palavra, né? Comendo, né, como se fosse um peixe, retendo o que é bom, né, a parte, né, que a espinha do peixe ali você separa, só come a carne, você come a comida pura, né? Então temos que crescer no conhecimento do Senhor, né, e estar atento a ouvir a voz do Senhor, né, porque o Senhor, ele fala, ele usa, né, nosso pastor presidente nos cultos de ensino, né, nas terças-feiras da palavra, e a gente tem que pegar a palavra e manejar ela, né, como um obreiro, né, que maneja bem a palavra do Senhor, né, que conhece e que emprega a palavra da maneira certa, porque assim nós estaremos sendo usados por Deus como um canal de bênção para a salvação das pessoas que ainda não conhecem este grande e precioso, né, bem que é ser, né, crente, né, e crer nas promessas de Deus. No 3.2, né, não endurecer o coração, né? É preciso estar atento à palavra de Deus, né, e não endurecer o coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não endurecia o coração, ele pecava, né? Que é Romanos 3:23, né? Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, versículo 24, gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus, né? Ele pecava, né? Pecou, porém, quando o profeta vinha com a palavra, ele se ajoelhava, ele reconhecia o seu pecado, né? Como está na pregação lá na frente, e o pregador chama: se Deus tocou o teu coração, se você precisa de um conserto, vem aqui à frente. E muitas vezes, né, temos cometido algo, né, que não agradou a Deus, muitas vezes na ceia do Senhor, o pastor chama os irmãos para ir até a frente, né, os irmãos que cometeram algum pecado, que quer, somente levanta a mão, os irmãos levantam e recebem o perdão. Isso é humildade, isso é estar atento à voz de Deus, isto é estar sensível para receber o perdão do Senhor e a comunhão do Evangelho, né, que hoje é algo, né, nosso, porque Jesus Cristo nos deu pela sua infinito amor e bondade e graça e misericórdia. Estamos chegando já no último tópico, né, sobre estar atento à palavra de Deus. No tópico 3.3, né, ele fala sobre a relação com o Salmo 81, né, que também convoca a adoração e a obediência. E isso é importante, né, meus irmãos e irmãs, observarmos na Bíblia essa relação que há entre os salmos, né, e a gente vê que não é uma coisa, né, particular de um salmista, né? Os salmos que nós já estudamos foram escritos por muitos autores, não foi só Davi, né? Inclusive teve alguns que Moisés fez, Salomão escreveu também, né? Asaf, né? Entre outros, né? E a gente observa que é algo do povo de Deus, é algo nosso.
essa busca de adorar a Deus, essa busca de chamar, vinde, de adorar com louvor, de adorar com instrumentos de cordas, né? Hoje com teclado, com bateria, né? Com piano, né? Com harpa e com a nossa voz, né? Estamos sempre adorando ao Senhor e obedecendo a Ele, né? Que é o que reflete a nossa adoração genuína, é a nossa obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estamos chegando para o final, né, na nossa conclusão, né? Os salmos ensinam a adorar o Senhor e ser obediente a Ele. Assim, né, meus queridos amados irmãos e irmãs, foi um prazer estarmos aqui aprendendo mais, né, da parte de nosso Deus, né, juntos conhecendo mais, né, das riquezas da palavra do Senhor, e que nós possamos, né, guardar esse conhecimento no nosso coração, né, que os Salmos, ele não mostra apenas, não convoca apenas a gente para adorar, mas para obedecer. Né? Porque o princípio da obediência está ali em toda a Bíblia, né? Abraão obedeceu, até o seu filho ele não negou a Deus, né? Então a obediência ela faz parte da nossa vida. Sem a obediência não vai haver uma adoração, né? Como é que eu vou estar na igreja? Como é que eu vou adorar o Senhor? Como é que eu vou trazer esse ensinamento se eu não estou observando aquilo que Jesus disse? Né? O próprio Senhor diz lá em João, né, que como é que você me ama se você não conhece as minhas palavras, se você não as obedece? Então é preciso conhecer, é preciso obedecer, é preciso ensinar, é preciso praticar a palavra de Deus, né? Que Deus nos abençoe e continue nos dando saúde a toda a igreja, para que possamos, né, juntos estarmos adorando ao Senhor. Glória a Deus.